na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Aleluia. A paz do Senhor a todos os ouvintes. Iniciando o programa da Superintendência da Juventude, Ministério Restauração. Pastor presidente do Ministério, Pastor Humberto Schmidt Vieira. Aleluia. Endereço, sede internacional, Avenida Farrapos 312. Estamos iniciando a live da Juventude. Aleluia. Deus na frente. Glória a Deus. O nosso tema de hoje, atendendo o chamado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor presidente, Pastor Lucidônio, geral. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de deixar uma palavra. Aleluia. Em Salmo. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de em Salmo. Aleluia. Salmo 22. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ao ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Amém. Só até aqui, meus irmãos. Aleluia. Estamos iniciando. Aleluia. Na juventude. Aleluia. Live. Glória a Deus. Área Monte Sião. Glória a Deus. Estamos também com nossas irmãs, irmã Giovana e a irmã Ana Maia. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de deixar a irmã Ana Maia com a palavra. Amém? Eu saúdo os irmãos e a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Eu vou estar deixando uma palavra para os irmãos que se encontra, uma palavra muito conhecida para que nós venhamos iniciar esta conversa. 1 Samuel 3, verso 4. O Senhor chamou a Samuel e disse, ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi e se deitou, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele lhe levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-te. E há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, o que nós podemos falar sobre a palavra do Senhor? Um jovem, a qual foi escolhido por Deus. Sua mãe fez uma promessa com o Senhor, chorou para tê-lo. Então ela entrou num propósito, a qual daria o seu filho para que servisse ao Senhor, para morar na casa do Senhor. E Samuel, podemos ver que Samuel foi crescendo, Samuel foi criado na presença do Senhor. E no tempo certo, no momento certo, Deus começou a querer mais de Samuel. Então chamou a Samuel. Começou a chamar Samuel na madrugada, para que Samuel viesse ter experiência com ele. Como está escrito, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Então o Senhor começou a chamar Samuel, Samuel, um jovem tão novo, mas que ainda não tinha experiência com Deus. E Eli, um servo de Deus, teve que entender que era o Senhor que estava chamando a Samuel.
Glória a Deus. Muitas vezes nós não conseguimos compreender o chamado de Deus, mas esse jovem, ele teve que ouvir a um conselho. Ele foi direcionado por um servo de Deus ao que fazer, como atender esse chamado. Muitas vezes nós temos a nossa liderança, nós temos alguém do nosso lado que vai nos direcionar a ouvir esse chamado, a nos aproximar mais desse chamado, a qual ainda não sabemos, ainda não conhecemos a Deus, ainda não conseguimos nos entregar para Deus. Mas então, este homem de Deus, essa mulher de Deus, vai nos direcionar a fazer algo certo, a ouvir a voz de Deus. E então Samuel conseguiu escutar a voz de Deus através da vida de Eli. Mas todas as vezes nós podemos ver que o Senhor chamou a Samuel, mesmo ele achando que fosse Eli. Todas as vezes que o Senhor chamou Samuel, Samuel estava disposto a atender a Eli, achando ele que fosse. Ele estava sempre disposto. Ele dizia: eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Toda vez que chamavam ele, ele dizia: eis-me aqui. Mas por ele ainda não ter experiência de quem era o Senhor, ele achando ele que era Eli. Mas Eli, com a direção de Deus, pôde entender o que o Senhor tinha para aquele jovem. Então Eli ouviu a Samuel pela terceira vez, e disse ele a Samuel: se ele tornar-te a chamar-te de novo, vai e diga, fala, porque o teu servo ouve. Então, ele conseguiu direcionar este jovem a alcançar esse chamado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa passagem é muito, muito interessante de Deus. Que a Ana, aleluia, Glória a orava, Deus. ela não podia ter filhos. E ela fez um propósito tão grande naquele tempo, porque quando as mulheres naquele tempo não poderiam ter filho, era algo desonrado para as mulheres naquele tempo. Era algo tão forte que as mulheres se achavam menosprezadas, porque via sua outra ganhando seus filhos e ela não ganhava. Mas ela colocou um propósito no coração, falou que o filho dela seria para Deus. Isso foi o maior diferencial na palavra do Senhor. Glória a Deus. E nós sabemos que atendendo o chamado de Deus é algo tão especial e tão forte ao mesmo tempo. Porque a mãe dele colocou ele para Deus. Não foi para os homens da terra, foi direcionado para Deus. Senhor, que este meu filho não seja meu, mas seja para o Senhor. Aleluia. E o Senhor do céu se agradou dele. Se agradou da oração da Ana. E o ventre dela não gerava fruto, não gerava fruto. E pela ação da oração que ela teve de todo o coração, creio eu, que como está na palavra, ela orou e Deus ouviu do céu. E quando Deus ouviu do céu, ela veio conceber um filho. Quando ela conceber o filho, ela fez tudo aquilo na oração que ela fez. Senhor, que este meu filho seja para o Senhor. E então vemos a trajetória de Samuel até agora, que quando ele foi entregue desde criança ao sacerdote Eli. Ele instruía Samuel desde pequeno, sacrifício, ensinava a Torá, ensinava os manuscritos, tudo que Eli aprendeu ensinava a Samuel. Mas Samuel era um jovem diferenciado. Deus, através da oração da mãe dele, ele seria algo diferente, seria um escolhido. E ele começava a ensinar a Samuel a orar, a jejuar, a tudo. E chegou um certo tempo que Deus estava vendo a diferença, aleluia, no templo, que sabia que Eli se corrompeu, aleluia. Ele não estava tão exortando seus filhos. Aí Deus levantou Samuel naquele tempo. Samuel, ele era pequenino, achou que o seu servo Eli estava chamando ele, mas não era o próprio Deus. Algo tão tremendo, irmãos, que quando ele falava Eli, Eli, achava que era o seu servo que ensinava, seu mestre.
mas era o maior mestre que estava chamando Samuel naquele tempo. Era o próprio Deus. E Samuel não sabia o grande projeto de Deus na vida dele. E nós lendo o decorrer da história, mais para frente, Samuel se tornou um grande juiz naquele tempo. E se tornando um grande juiz, também um grande profeta. Aleluia. O juiz, ele ensinava o povo, ele exortava. E Samuel foi levantado para exortar o povo e ensinar quando o povo estava andando por caminhos tortos. E Deus usava ele como intermédio de corrigir o povo. Aleluia. O povo ia até ele: Samuel, Aleluia. o que eu tenho que fazer? Aí Samuel fala: faz um sacrifício para Deus. Samuel, o que eu fiz nessa situação? Ele ajudava o povo a andar no caminho reto, direcionado na palavra do Senhor. Aleluia. E é tão forte essa palavra que quando ele atentou logo lá na frente, o povo queria tanto um rei, mas não era o coração de Samuel. Mas ele ouviu o povo e ocorreu que atentou o chamado do povo, mas não era o chamado de Deus. Mas porém ele fez o que o povo queria. E lá na frente, tudo que a gente faz tem uma consequência. E o povo queria tanto rei, viu os reis de lá, reis de cá, mas Deus só é o único rei. Mas eu creio que o chamado de Samuel é tão forte que ele fez uma renovação naquele tempo. Aleluia. E eu também gostaria de deixar a irmã Giovana com uma palavra, aleluia, aquilo que Deus tocou no coração. Eu estava pensando agora que o medo que o Samuel devia estar, né, ele não tinha noção nenhuma do que Deus ia fazer na vida dele e que Deus estava chamando ele, né, o chamado que Deus tinha na vida dele. Eu fico imaginando o medo de Samuel quando Jesus estava chamando, Deus estava chamando ele e ele pensava que era o mestre dele, Eli. E eu fico pensando no medo que ele teve naquele momento de ouvir uma voz. Quando a gente está num quarto sozinho e escuta uma voz, a gente acaba ficando com medo, ficando temeroso e a gente acaba se afligindo. E eu creio que foi tão de Deus, assim, o chamado que Deus tinha na vida de Samuel, pelo temor que ele tinha, que ele foi até o seu mestre e perguntou se era ele que estava chamando, e ele disse que não, que se ouvisse a voz novamente, que era para falar que estava ali, né, conforme está escrito na palavra. E eu vou deixar uma palavra para os irmãos, que eu acho que pra gente atender o chamado de Deus, a gente precisa saber qual é o nosso chamado através da palavra de Deus, né? Que o nosso chamado é pregar o evangelho de Cristo. Deus nos trouxe nesse mundo para pregar o evangelho dele. Deus, quando ele foi crucificado, ele disse que deixaria o Espírito Santo dele na terra para nós pregarmos o evangelho dele e ganharmos almas, para um dia estarmos todos no céu. Amém? Então eu quero ler com os irmãos Isaías 61, capítulo do 1 Aleluia. ao 3. Glória a Deus. Amém? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os coríntios de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos prisioneiros, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar a todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que sede-lhes de ornamentos por cinzas, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito, angústia, e a fim de tudo se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos Isaías também profetizando um outro chamado da vinda de Jesus. Esse também foi um grande chamado por Deus. Aleluia. Mas vamos atentar, aleluia,
pelo que o Samuel. No Samuel 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Aleluia. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel. Terei a terceira vez. E ele se levantou, e foi ali, e eis que ele era o Senhor, e chamava o jovem. Aleluia. E no 11, e disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa nova em Israel, o qual todo o que ouvir lhe dirão ambos e ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que eu tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já disse que julgarei a sua casa para que pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos fizeram escravéis e não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, e nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, e nem com oferta de manjares. Aqui Deus, Samuel não tinha ainda o conhecimento de Deus. A gente sabe que muitas vezes jovens temos conhecimento da palavra, mas como Samuel ele teve não só o conhecimento da palavra pelo chamado dele, ele teve que se manifestar a palavra nele. Não tinha ainda se manifestado, mas perante a lei Deus iria consertar o povo. Aleluia. Mas ele seria o diferencial naquele tempo, ele seria o pilar, aleluia, do povo de Deus, para exercer, aleluia, o conhecimento da salvação, que lá na frente Isaías pregou sobre a vinda de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar citando os irmãos que já estão nos acompanhando no chat. A irmã Raquel Gonçalves está nos saudando com aleluia. O irmão Alex Gonçalves está nos saudando Glória também. a Deus, poderoso. Aleluia. Alabado sea tu nombre. Paz del Senhor, hermanos. Eu não manjo muito em espanhol, irmãos. Nada. Mas glórias a Deus, irmão Alex e irmã Raquel, um casal abençoado. Maria Leoni. Paz do Senhor, amados irmãos. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Estou escutando este maravilhoso programa, aula inesquecível. A irmã é de Panambi, RS. A irmã Cláudia Bonfada. Isso, poderoso. Uma pessoa especial de um dos jovens que se encontra nos bastidores. Esposa do nosso pastor, nossa líder. Deus abençoe a irmã Cláudia. Clenil Buges. Paz, oração e união. Deus na frente. Área Barra do Ribeiro. Peço oração por mim. Vamos estar orando também, tirando um período de oração durante a programação. E vamos estar orando pela irmã. O Roger Pecker está nos saudando. Jovem da área Leopoldina, está nos acompanhando. Deus abençoe, irmão Roger. Sandro Passos, nosso pastor, também está nos acompanhando nessa live. Letícia Françuele, glórias a Deus pela vida da irmã. Israel Silvia. Paz, oração e união, sede diária, pioneira na escuta. Glórias a Deus pelo irmão Israel. Irmãos, continuem nos acompanhando. Podem estar mencionando temas bíblicos para que nós venhamos estar conversando. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Está bom, aleluia. O horário agora estamos 22 horas e 23 minutos. Aleluia. Está bom este lugar. Aleluia. Quando a gente fala da palavra do Senhor, tudo é perfeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E também em Samuel 7, o primeiro. Então vieram os homens. Aleluia. Aleluia. No segundo. Sucedeu que desde aquele dia a arca, aleluia,
falou Samuel toda a casa de Israel, dizendo: é todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de entre vós deuses estranhos. Astror, preparai o coração do Senhor, e servir a ele, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balias, Astrores, e serviam ao Senhor. Aleluia, só ao Senhor. Sabia que quando Deus levantou a Samuel, era para livrar o povo de Deus contra os filisteus e os povos idólatras. E queria também tirar a impureza do povo. Aleluia, glória a Deus. E todo pecado, toda iniquidade. E também Deus ele levanta muitos homens de Deus na Bíblia, como Davi, como Josué, como José, como Moisés. O chamado dos irmãos Aleluia. que estão na Bíblia é tudo para endireitar os caminhos do povo. Aquilo que estava torto, Deus pega um mensageiro, um homem de Deus, uma mulher, uma serva, como a rainha Esther também, foi para guardar o povo, livrar das garras dos persas, porque naquele tempo também o povo seria morto. Aleluia. Como Mardoqueu, aleluia, queria matar o povo de Deus, e ela com sabedoria, a rainha Esther, jejuou 3 dias. Como também Josué, aleluia, com a sabedoria de Deus, revelou o sonho do Egito lá, o faraó, e Deus ele foi com o segundo naquele tempo. Imagina, um prisioneiro. E qual era o chamado de José? Aleluia. Ele imagina um escravo cristão. De uma hora para outra, Deus levantar como um segundo governador. Aleluia. Ele imagina o projeto dele, a mente dele. Imagina. Muitos pensam, mas tem que ser do palácio para estar no palácio. Não, às vezes Deus pega onde ninguém percebe. Deus pode pegar qualquer um jovem hoje que está ouvindo. Pode ser você hoje, Glória a no Deus. trabalho, aleluia. Ser um canal Meu de Deus. bênção, pregando o evangelho, como homens de Deus naquele tempo. O objetivo de Deus na vida de Samuel, de Josué, de Moisés, era a palavra do Senhor. Era ganhar aqueles que estavam ao redor deles. Era para ensinar o caminho e a verdade. Assim como também Jesus Cristo passou na terra, dando seu sangue, dando sua vida para todos nós. Aleluia. E eu digo para você hoje que está ouvindo a live, qual é o teu chamado? Já sabe aquilo que Deus tem preparado para nós? Aleluia. É algo tão forte, tão tremendo, que muitas vezes aquilo que está no coração nosso não é aquilo que Deus tem preparado para nós. A gente podia olhar Samuel, só um simples sacerdote. Deus queria ser como um juiz e profeta. José, um simples cuidador de ovelha, obedecendo seu pai, estudava, aleluia, mas Deus queria como segundo governador. Moisés, como segundo no faraó, para reinar. Deus não, o libertador do povo de Deus. Hoje nós estamos ouvindo a live e imagina, atendendo o chamado de Deus. É algo tão tremendo. Divulgue, coloque palavras, aleluia, para nós debater agora, aleluia. Mas eu creio que qual é o teu chamado? Aceite o chamado de Deus, aleluia, mediante a palavra do Senhor. Estaremos orando, aleluia, e logo após darando início ao pastor, aleluia. Glória a Deus na live, amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na live, Senhor, orando, buscando a Tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, a cada jovem, Senhor, que está em Tua casa, Pai, ouvindo, Senhor, a live, Pai.
atendendo o Deus, chamado, Senhor, aleluia, Pai. É o Senhor que chama, Senhor, a cada um, Pai. Opera, Senhor, o teu agir, Senhor, nesta noite, Pai. Opera o teu mover, o teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estar no chamado, Senhor, que o Senhor tem escolhido para nós, Pai. Opera o teu agir, Pai, esta noite, Pai. Opera, Senhor, o mover do teu Espírito Santo, Pai. Opera, Senhor, o teu agir, Pai. Direciona, Senhor, nosso caminho, Senhor, na verdade, Pai, da tua palavra, Senhor, o mover do teu Espírito Santo, Pai. Opera, Senhor, o teu agir esta noite, Pai. Guia-nos, Senhor. Opera, Senhor, o teu agir, Pai. Vai cortar toda barreira no mundo espiritual, Pai. Alcança os jovens, Pai, que estão ouvindo em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei um sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão, o peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra eu poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver, viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto, aceito teu chamado. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei um sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão, o peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra eu poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver, viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido,
pra mim. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz não resisto, aceito teu chamado. Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conselho. Glória ao nome de Jesus. Quero saudar a todos, amados ouvintes, com a bendita e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Sandro Passo, pastor da área Monte Sião, dessa mocidade abençoada. E hoje, por motivos de que o nosso líder, presbítero, irmão André Madruga, encontra-se enfermo, ele e sua esposa, depois até estaremos fazendo uma oração especial pelo nosso querido irmão. Estamos aqui acompanhando, queremos só dar uma pequena apimentada aqui nesse assunto tão maravilhoso, atendendo um chamado. E vou dar uma pequena participação, bem rápido, sabe que pastor, se deixar falar, ocupa todo o tempo, mas essa programação é da juventude e a gente quer, deixar Deus usar essa juventude, levantar esses jovens de uma forma toda especial. E dentro desse tema, o Espírito Santo só me lembrou um pequeno trecho da Palavra de Deus, que é no livro de Isaías, no capítulo 6, que fala a respeito do chamado de Isaías, chamado de Isaías. Eu sei que de repente o Thiago já fez uma cara aqui que eu acho que toquei na mensagem dele, Mas não, a gente só apenas vai estar dando um pequeno parecer e todos vão participar, e eu tenho certeza que na multidão de conselhos há sabedoria, Então, com certeza Deus vai usar os jovens de uma forma toda especial. Mas é importantíssima a sua participação. Tem aí o irmão Alex, a sua esposa, vários irmãos e irmãs aí que estão participando. Entre no chat, dê a sua participação, dê um versículo, um texto bíblico aí que a gente possa estar acrescentando esse assunto tão importante, atendendo o chamado. Isaías, no capítulo 6, ao qual ele ali recebeu o chamado de Deus, a Bíblia diz que Isaías, naquela época, ele já profetizava, ele já estava no templo, ele já tinha uma experiência com Deus. Aleluia. Ele já tinha uma vida, uma convivência com Deus. Tanto é que já nos primeiros capítulos do livro de Isaías, ele já tinha entregado profecias bem fortes, Tipo, o jumento conhece o seu dono e o meu povo não me conhece, profecias, bem exortativas e bem necessárias para aquele povo. E me chama a atenção que a forma como Deus falou, e algumas coisas foram necessárias acontecer para que Isaías recebesse o seu chamado. A Bíblia diz ali no início do capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aleluia. Isso me chama a atenção, irmãos, porque o rei Uzias era uma referência para Isaías. E o gozado, perdão da expressão, mas o estranho, assim dizemos, que Isaías teve a visão de Deus quando morreu o rei Uzias. Então, no ano que o rei Uzias morreu, então, a partir daí, ele pôde contemplar o Senhor. Quem sabe, vamos levantar aqui uma suposição, daí eu quero que os jovens dê prosseguimento aí também. Quem sabe o rei Uzias era o foco de Isaías, e quando nós temos um foco aqui na terra, perdemos muitas vezes o foco celestial. E muitas vezes Deus permite que o rei Uzias morra, o nosso foco material, o nosso foco terreno morra, para que então possamos ouvir, a voz do nosso Deus. Então, e Deus teve todo aquele processo, Deus chamou Isaías, mas nesse chamado Deus já mostrou, já se apresentou como um Deus santo e trazendo então esse requisito tão importante da santidade. Não existe chamado sem santidade, irmão?
E não existe chamado sem nós termos um foco. Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. Paulo não dava socos esmurrando, né, o ar, não. Ele dava golpes certeiros dentro de uma direção. Então eu vim apenas dar essa pitadinha aqui, né, quero ouvir, que tem aqui ao meu lado o auxiliar irmão Tiago e também o nosso irmão Gabriel. E eu vou só dar essa largadinha e vou deixar os jovens também trazerem então algo que Deus colocou nos seus corações. Paz do Senhor, irmão Tiago, e paz do Senhor, irmão Gabriel. Vamos começar então com o irmão Tiago, depois o irmão Gabriel. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesta live. Realmente, eu fiz uma expressão de espanto, né? Pois ocorreu que eu e o irmão Gabriel já, agora, de última história, a gente falou da seguinte maneira. Então, irmão Gabriel, a gente vai se basear em 2 trechos, 2 palavras, se deter um pouco nelas, e uma delas era Isaías 6. Como o pastor acabou de falar, o chamado, para atender o chamado exige uma santidade, exige requisitos para que você atenda ao chamado realmente. Não é basicamente Deus dizer, meu filho, vai ser um pregador de multidões, pregador que expandirá a minha palavra por nações. E, a partir daquele momento tu vai virar a chave, tu vai ser um pregador. Não. Até tu chegar nesse momento e receber o chamado, exige requisitos. E quando houve esse chamado conosco, o interessante é a postura de Isaías. Meus amados irmãos, se nós não tivermos tomado pela soberba, né? Pois se nós somos soberbos, dificilmente vai atender a um chamado ou vai ser realmente chamado, né? Já começamos por aí. Mas se você está se colocando na humildade, na presença do Senhor e recebe esse chamado, assim como Isaías, no capítulo 6 e versículo 5, falou da seguinte maneira, pastor? Não, só pega uma distância que está dando soco. Claro. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, quando Isaías, o profeta Isaías, aquele que já vinha pregando duras palavras, falando através de Deus, profeta é aquele que fala por algo, aquele que fala por alguém, e os profetas de Deus são aqueles que falam por Deus, nós iremos contemplar que mesmo ele já exercendo essa função, às vezes você já estando na igreja, santificando, buscando, quando recebe o chamado de Deus, ele reconhece mais uma falha que ele tinha, mais um pecado que ele tinha. E nós erguemos uma barreira ali, não é, irmão Gabriel? E aqui nós queremos nos falar, dissertar um pouco sobre que é a barreira espiritual. Meus irmãos, quando nós somos chamados por Deus, não é que você já está 100% espiritualmente apto. Não é porque você já está 100% espiritual nas condições, que você já é capacitado, não. Quando você atende o chamado de Deus, daí sim vai começar o processo de capacitação da parte de Deus. Irmão Gabriel, explane um pouco juntamente conosco. Paz do Senhor a todos os irmãos, paz do Senhor pastor, aos ouvintes. O interessante, irmão Tiago, desse âmbito a qual a gente entrou, é que, como o senhor disse, para a gente entrar no âmbito espiritual, há alguns requisitos e nós encontramos algumas barreiras. Isto é, para nós jovens, não desmerecendo a pessoa do nosso pastor que um dia foi jovem, vai entender o que a gente está falando. Continua sendo jovem. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas você moça, enfrenta uma barreira diferente. Qual é a barreira que a gente hoje em dia enfrenta? Algumas coisas trazem para o dia cotidiano. Por exemplo, eu estou em uma escola, mas eu sou escolhido por Deus e eu tenho um chamado. Isto é, o chamado que você tem, ele traz por si consequências das suas atitudes. Por exemplo, eu sou chamado por Deus, assim como Isaías era. Quando eu recebo realmente e entendo o meu chamado à luz da Bíblia, eu reconheço a minha fraqueza. Ou seja, quando eu estou diante de Deus, eu consigo ver que eu sou falho e uma pessoa, como disse Isaías, eu sou um homem de impuros lábios. Ou seja, ele reconheceu o seu erro.
Como disse Montiago, já alguém tomado pela soberba, ele diz, não, eu sou, eu faço, eu posso. Mas é bom entender que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não fazemos nada. E uma das coisas que a gente mais coloca hoje em dia à frente é o prazer da juventude. O gozar, como disse o pastor, que é uma palavra que dá um exemplo assim de satisfação. Ou seja, eu tenho uma juventude, eu sou jovem. O bom hoje da juventude é aproveitar a vida, ou seja, festas, prazeres e tantas outras coisas. Só que ser chamado por Deus vai te exigir uma responsabilidade. Renúncia. Isso. Ou seja, eu tenho que me negar todos os dias. Eu tenho que negar que eu sou um jovem, mas que para mim poder ganhar no céu ou ganhar o que Deus tem para mim, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Ou seja, muitas vezes a gente escuta, nós moços, moças, de muitas pessoas, não, o que tu quer dentro de uma igreja? O que tu tá pensando em ficar alguns dias sem comer? O que tu pensa em ficar 3 horas de joelho? Jesus disse, para te poder dar o céu, tu tem que perder a tua vida. Isso, por amor de Cristo. Isso é sofrer. Como o pastor disse, Paulo disse, prossigo para o alvo. Às vezes a gente não alcança muitas coisas de Deus, porque o nosso alvo está nas coisas deste mundo. Vemos Mateus dizendo, buscai primeiramente o reino de Deus. Mas como é que eu vou buscar o reino de Deus, sendo que os meus interesses estão nesse mundo? Meu foco. Exato. A palavra diz bem assim, vocês estão no mundo, mas tem um porém, vocês não são daqui. Essa é a convicção que nós temos que ter, não é, Montiago? Exatamente. E incrível, irmãos. Aqui o auxiliar irmão Alex Gonzalez, ali de nossa área, compartilhou um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, que é: fiel que vos chama, o qual também o fará. Meus irmãos, todo o processo que vai se desenvolver no chamado de Deus envolve renúncia, como o irmão Gabriel estava comentando aqui. Vai existir o processo, irmãos, em que você primeiro vai reconhecer, assim como Isaías fez, reconheceu que era um homem de lábios impuros. A partir dali, você não pode somente reconhecer e deu. Constatei a falha e deixa a falha rolar. Não. Vai ter que começar a se dobrar a Deus para que aquela falha seja consertada, para que o chamado seja executado. Meus amados irmãos, eu tive uma experiência curiosa. Deus me chamou para um período de jejum, fiquei aquele período de jejum. Meus irmãos, uma coisa que eu aprendi nesse período de jejum: quando nós fazemos jejum, às vezes nós esperamos, não, no culto de encerramento do jejum eu vou estar cheio da glória, vou estar transbordando, falo língua estranha até em casa. A gente coloca metas e coisas que às vezes acontecem, geralmente pode acontecer, só que não é exatamente isso que às vezes Deus quer contigo. O Espírito Santo, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é só para você como se fala no termo aí, ser reteté de Jeová, ficar esperneando ali, bradando glória a Deus, chorar e continuar do mesmo jeito. Não. E como eu estava falando da experiência que eu tive, irmãos, eu saí desse jejum e eu não saí falando língua estranha, não saí chorando, bradando, achando, agora estou revestido, não, agora me entrega qualquer versículo que eu prego. Às vezes a gente quer ter essa unção, né? Não saí assim. Eu, Senhor, fiz esse período de jejum para nada, então, né? Saí seco, né? Tô me sentindo seco. Só que no desenvolver da semana, irmãos, eu comecei a perceber algo. Falhas, pecados, que às vezes nós temos em nossa vida, que já estava rotineiro na nossa vida, estava costumeiro. Assim como o profeta Isaías, irmãos, estava exercendo uma função, estava exercendo o cargo de profeta de Deus. Estava ali, mas ele tinha um pecado ainda na sua vida que ele não reconhecia. E quando ele foi confrontado com a presença de Deus, daí sim ele reconheceu: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Aleluia. Às vezes nós temos, irmãos, na nossa vida ainda, algo que está travando nosso chamado. Porque às vezes, por nós executarmos, não darmos espaço para o Espírito Santo,
Às vezes estamos ali na vida costumeira de aqueles que atendem essa revelação de estar na consagração todos os sábados. Glória a Deus por isso. Mas se travamos a isso, bati meu ponto ali no sábado, a minha meta e já era. Não damos mais espaço, exatamente, não damos mais espaço para o Espírito Santo e agir na nossa vida. Não atendemos o chamado, nós vamos começando a nossa carne a adaptar coisas para a nossa vida, pecados que nos separam às vezes do agir de Cristo, do agir do Espírito Santo, e nos travam. Daí o Espírito Santo, assim como cutucou o irmão Tiago, usou o irmão Gabriel olha, irmão Tiago, vamos jejuar lá, se depositar lá no templo, determinado tempo lá para buscar a Deus juntos. Tá, vamos. Às vezes Deus está nos dando esse chamado, convocando irmãos ao nosso lado, nos puxando a orelha, vamos lá, vamos. E nós negligenciando isso, nós entramos numa vida rotineira, exercemos cargo, pregamos, cantamos, fazemos a obra de Deus. Mas tem coisas em nossa vida que nós não iremos progredir. Infelizmente, tem pessoas que vão passar a vida inteira pregando, cantando dentro de uma igreja. E o chamado dele era para ir pregar em outras nações, era ser um pastor, era exercer um cargo evangelístico, mas vai ser travado por quê? Porque não deixou o Espírito Santo ir mais além. Não foi confrontado e não reconheceu a sua falha. Limitou. E assim aconteceu comigo, irmãos, nessa semana. Começou a passar a semana e coisas que eu tinha costume de fazer, não digo, irmãos, que era pecados horríveis, horrendos, não era isso, mas coisas que desagradam a Deus. Coisas que desagradam a Deus, que às vezes afastam a gente do foco. E quando eu ia fazer aquilo, ia ver talvez um vídeo que não era para ver, perder tempo vendo alguma coisa que não era para ver, eu senti um desconforto. Aleluia. Mas, pois é, não estou me sentindo bem mais fazendo isso daqui. Meu Deus. Não estou mais sentindo bem lendo isso daqui. Olha quanto tempo eu estou perdendo fazendo isso daqui. Às vezes não é um pecado, irmãos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não deixarei que nada me domine. Às vezes são coisas que não são pecados, mas estão te dominando. Daí se tornam pecados. Eu vejo, irmão Tiago, né, só complementando o que os irmãos estão falando, que a grande reviravolta na vida de Isaías, na questão do seu chamado, foi o ai de mim. Meu Deus do céu. O ai de mim fez toda a diferença, né? Depois do ai de mim, que o anjo vem com a tenaz, né? Trazendo aquela brasa viva, tocou nos seus lábios, e aqueles lábios que eram impuros foram purificados. E depois disso que ele ouviu um brado: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Né? Então, realmente a gente vê um trabalhar do Espírito Santo nos mostrando o caminho, né? O Gabriel falou a respeito da renúncia, né? Tu falou que realmente, irmãos, muitas vezes a gente faz o papel invertido do Espírito Santo, né? O Espírito Santo às vezes nos leva no jejum para nós nos esvaziar. E nós queremos nos encher. Esse eu vou sair bufando. Esse, meu Deus, cabeça no teto é o mínimo. E não é, né, irmão? Aquele jejum vai ser só para esvaziar. Para que daí no outro jejum que tu vai quebradinho, moído, diz assim: Senhor, eu estou aqui só pela misericórdia, Ele enche. Né? Deus trabalha sempre na contramão do homem, né? E nós temos que aprender a conhecer a Deus, né, irmãos? A gente se achega a Deus muitas vezes pré-determinando a forma de Deus agir, né? E Deus não age como o homem age, né? Mas volta a palavra, irmão. Irmão Gabriel, quer mais acrescentar algo sobre esse trecho? Irmão Tiago, o senhor falou uma coisa interessante. O senhor disse que o Espírito Santo, ou seja, convence o homem, certo? Exatamente. Na Bíblia a gente vai encontrar que Deus disse assim: eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Tá. Pois bem, quando ele disse isso, ele disse: eu vos enviarei quem? Consolador. Quem é o Consolador hoje em dia? Espírito Santo. Aí é que tá o porém. Porque a Bíblia diz assim: e ele vos convencerá. É aqui que eu entro. O senhor disse bem assim: o Espírito Santo convence. Exato. Agora, como eu posso saber se eu tenho ele? Às vezes, a gente para e pensa, como o irmão Tiago disse, tinha coisas que ele fazia, ou até mesmo eu faço, que quando a gente entra num jejum, é a mesma coisa que a gente parar na frente de um espelho. Exatamente.
Quando você para na frente do espelho, principalmente algumas pessoas que têm mais hábito, você começa a olhar a dobrinha da roupa, tá meio amarrotadinho aqui, amarrotadinho ali. Essa é a ciência do jejuar. Quando você jejua, o próprio Deus começa a te mostrar os teus defeitos. Ou seja, quando eu estou me analisando a mim mesmo, eu não vejo os meus defeitos. É mais fácil eu ver os defeitos do pastor Sandro, é mais fácil eu ver o defeito do irmão Tiago. Por quê? Porque dentro de mim o Consolador não está exposto para revelar os meus defeitos. Então, exatamente. Pois bem, agora eu fui para a presença de Deus. O irmão Tiago esteve lá, dias abençoados. Chegou, vaziozinho em casa. Exatamente. Por glória. Mas quando ele foi abrir o vídeo, aí é que entra a ação do Espírito. O Espírito Santo começa, isso não é certo. Isso está errado. Por quê? Porque você alimentou o Espírito. O que alimentou o Espírito de Isaías? Ai de mim. Aquele ai ali que trouxe a diferença. Arrependimento. Aquele ai foi de, nossa, o que eu estou fazendo? Aquele ai foi uma expressão dizendo, eu estou indo poço abaixo. Aí ele disse, ai de mim que eu estou perecendo. Aí ele confessa. Por quê? Porque eu sou homem de lábios impuros. Quando a gente alcança a presença do Senhor ao ponto da gente confessar os erros. Irmãos, a juventude, principalmente, eu sou jovem, o pastor é jovem, o nosso irmão Tiago é jovem, a gente tem um defeito. Qual é o defeito? Confessar. Às vezes a gente acha um erro e não confessa. E como o nosso pastor disse no culto hoje, ele disse assim, aquele que confessa, aquele que se arrepende e confessa, alcança o quê? A misericórdia. Às vezes a gente não alcança coisas de Deus, assim como Isaías não alcançou Atenaz antes. Por quê? Porque não se arrependeu. Às vezes as ações, não, irmão, mas é uma brincadeirinha na escola, é uma brincadeirinha em casa. Mas aquela brincadeirinha no mundo espiritual tem um domínio extraordinário. Aí a gente chega às vezes no culto e diz assim, Deus, por que eu não estou cheio? Primeiro, a gente revê os nossos conceitos. E aí eu faço uma pergunta, irmão Tiago. Qual é o meu e o teu conceito que nós somos jovens? E o seu, pastor? Não posso esquecer do senhor. O conceito de ser cristão e perder tempo sentado ouvindo uma palavra, quem sabe 2 horas? Pra quê? Pra nada. Ou orar 3 horas direto, pra quê? Pra nada. Ou jejuar 3 dias, pra quê? Pra nada. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os mesmos nossos. Exatamente. Como eu vou querer dizer, Deus, eu vou jejuar 3 dias, mas no terceiro eu quero que tu fale comigo? Não funciona assim. Não funciona assim. A Bíblia diz, a gente percorrendo, claro, a gente começa a comentar e abre-se um leque, exato. A Bíblia é isso. Quanto tempo Daniel orou para que a providência de Deus descesse? E mais curioso ainda, irmão Gabriel, só lhe cumprimentando. Jesus, nossa maior referência, logo após ser batizado. A Bíblia nos fala lá em Mateus 4, versículo 1 e 2, que foi conduzido pelo Espírito... conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e jejuou 40 dias e 40 noites. Para ser tentado por quê, irmão Tiago? Pelo diabo. Deus fez isso com seu próprio filho. Pai, eu vou mandar agora o meu filho para ser tentado pelo diabo. Ser conduzido. O que é ser conduzido? Quando a gente vai dirigir um carro, o que a gente faz? A gente guia. Aí é que tá. Quando a gente se entrega para Deus, a Bíblia diz, entrega o teu caminho, confia nele, mas ele fará. Ponto. Tá. Agora, quando eu entregar o meu caminho, entra a questão. Porque eu vou dizer assim, Deus, eu quero que o Senhor me dirija. Não são as minhas atitudes. O Espírito vai te conduzir. Aí quando você vai entrar num determinado caminho, por exemplo, uma rua reta, uma curva para lá e uma para cá. O caminho, a Bíblia diz que é reto. E apertadinho. Exato. Quando eu alcanço um atalho, eu vou por aqui, porque por aqui vai ser melhor. Não, vamos fazer o seguinte, pastor, eu vou só na consagração, por causa que daí eu vou ter um pouquinho de óleozinho, sabe? E aí eu não preciso mais.
Ou eu vou só na oração de terça, de sexta, não sei, alguma oração do dia, eu vou talvez orar 3 horas ali em casa ali, e o resto da semana eu fico sem orar. Não, meu irmão, peraí. O próprio Espírito vai te conduzir e vai te dizer, meu filho, eu quero falar contigo. A Bíblia diz bem assim, ó, o Espírito conduzir. É eu dizer assim, ó, eu estou sensível à voz de Deus. Aí quando eu entrar num caminho torto, Deus vai dizer assim, meu filho, não é por aí, é por aqui. Se eu estiver sensível e permitindo que Deus me conduza, aí a coisa vai ser diferente. Porque aí a gente vai poder dizer que o que disse Paulo, não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não faço o que eu quero. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu quero, isso eu faço. Qual é o mal? Corrupção, mentira, desejos carnais, tudo que te afasta de Deus. Isso é o mal que tu não quer fazer. Mas qual é o bem? O bem que tu quer é orar. Mas quando tu dobra o teu joelho, tu não tem palavra. Ou o problema, qual é a situação? Eu não consigo orar porque o telefone toca. Eu não consigo orar por causa que eu escuto barulho e já fico todo apavorado. Não, meu irmão, calma aí. É uma ação do Espírito. Ser próximo do teu Criador. Não se limitar a 15 minutos de oração. Aleluia. Não, irmão, o tempo que eu oro influencia? Não, a tua entrega, isso sim influencia. Só que me diz pra mim, tu te entregar pro Espírito em oração e tu não ficar às vezes até 2 horas de joelho dobrado? Não tem. O Espírito começa a te conduzir a tu orar até por coisa que tu nem lembrava mais. Exatamente. E eu estava me lembrando, pastor Humberto, certa vez, uma mensagem que ele estava ministrando, né, ele citando o caso, né, do pastor Otávio, né, que já com sua idade avançada tinha uma certa dificuldade para guiar, né, e ele ia do lado do pastor Otávio e o pastor Otávio, vai bater, pastor Humberto, chegava com os pés, mexia os pés como se estivesse freando, guiando o carro, né? Porque eles tinham medo que pudesse acontecer alguma coisa. E nós, muitas vezes, nos entregamos a Deus assim, pisando no freio, fazendo... né? Sendo que a irmã Maria, a esposa do pastor Otávio, ela dizia, como eu me sinto segura, né, quando esse homem dirige, né? Ela tinha confiança, né? Como se ela fechasse os olhos e nada pudesse acontecer. E onde está a confiança em Deus? E nós, muitas vezes, né, a questão de conduzir, nós podemos conduzir a nossa chamada ou deixarmos ser conduzido. Se eu deixar ser conduzido, eu vou sentar no banco do carona. Agora, se eu conduzir, eu vou no banco do motorista. Né? Então, tudo isso aí faz uma grande diferença. Mas vocês viram que eu estou aqui acompanhado por 2 pastorzinhos, né? Misericórdia. Pouco essa gente, né? Uma benção. Mas agora nós vamos estar ouvindo um louvor, vamos estar tocando aqui. Nós queremos utilizar todos os irmãos, né? Deus nos deu uma graça de ter jovens aí abençoados, né? Então, neste momento, nós vamos estar chamando a nossa irmã que vai estar adorando o nome de Jesus. E logo após já virá uma nova equipe e vamos continuar. E queremos a sua participação, né? Depois aqui a próxima equipe já vai estar também lendo o vosso nome, a vossa participação, né? Dê ideias, né? Se der tempo a gente volta, né? A gente fala pouco, né? A gente fala bem pouquinho. Mas se der tempo a gente volta, mas se não der também, glórias a Deus. O importante é que todos participem e o nome de Jesus venha a ser glorificado. Amém. Aguarde um minutinho, então. Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente
frente, Deus na frente, Deus na Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus. Deus na frente, aleluia. Ainda continuamos no tema, ainda atendendo o chamado de Deus. Estamos com o irmão João, glória Amém. a Deus, da Aleluia. área de Sião, e a irmã Letícia, Letícia. glória a Deus, Glória paz a do Deus, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continuamos nesse objetivo, aleluia. Os irmãos já falaram em Isaías, aleluia, mencionaram o chamado de Isaías, aleluia. Tremendo, Deus falou. E também Samuel, aleluia. Samuel Glória a e o Deus. seu chamado, que teve
um grande projeto, aleluia. Eu venho atentar também em Samuel que a vida dele, aleluia, no templo, aleluia, era de santidade. E a gente olha, será que ser chamado por Deus é só vir aos cultos? É só estar na presença do Senhor? Mas eu vejo que é algo muito mais, é renúncia, aleluia. Como os irmãos falaram, aleluia. Glória a Deus, foi tremendo, aleluia. A palavra em Isaías. As renúncias que nós temos que ter no dia de hoje, a cada jovem que está ouvindo, aleluia. Hoje eu pergunto para cada um, aleluia, ouvinte, qual a maior renúncia que nós temos que ter, aleluia. E pela palavra do Senhor, Jesus já diz, renunciar ao mundo, aleluia, as coisas terrenas dessa casa, dessa terra, aleluia, mas as coisas do alto, aleluia, que nós temos que estar, aleluia, atentos sobre a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos falassem, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus. Estava ali procurando algo da parte de Deus para trazer para os irmãos. E Deus me fez lembrar da passagem de Marta e de Maria. Aqui nós podemos dar, temos 2 exemplos, né? Uma, ela ouviu o chamado de Deus e a outra, ela não ouviu. E eu vou ler com os irmãos que se encontra em Lucas 10, 38, que nos diz assim a palavra. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ela perguntou isso para Jesus. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que me chama bastante atenção, irmãos, é que Deus ele tem nos chamado, Deus ele tem chamado os jovens para obedecer, para atender o chamado de Deus, né? Deus ele tem nos chamado. Deus tem nos chamado nas consagrações, Deus tem nos chamado nos cultos da palavra de Deus, Deus tem nos chamado para ter uma convivência com Ele, uma intimidade com Ele. E muitas das vezes nós nos embaraçamos, né, no nosso lar. Agora no sábado, na consagração que teve o nosso irmão Gabriel, o jovem que aqui estava, juntamente com o nosso pastor Sandro Passos e juntamente com o nosso irmão Tiago Passos, ele falava sobre os embaraços. E muitas vezes nós estamos embaraçados, nós mulheres, né? Muitas vezes estamos dentro do nosso lar, nos embaraçamos ali, no lavar uma roupa, no limpar uma casa, no fazer uma comida, e nós esquecemos de ouvir o chamado de Deus. Nós tapamos os nossos ouvidos e não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós nos embaraçamos o tempo todo. E assim os irmãos, muitas vezes, os irmãos estão ali com o seu carro, algo, né, que lhe chame a atenção ali, o seu trabalho, e dá mais importância para isso do que para a obra do Senhor, né? Como o irmão Vitório, nosso líder ali dos jovens, na Monte Oreb,
ele nos comentou também na consagração que ele conseguiu folga para estar ali, né? Que ele também faz parte, ele também está ali, juntamente com os cavaleiros, né? Liderando aquele trabalho ali. Então, muitas vezes, a gente coloca Deus em último plano, né? A gente faz igual Marta. A gente fica embaraçado, a gente começa a ficar ali nos estribando, a gente fica ali nos nossos pensamentos, daqui a pouco já passou a hora de estar no culto, daqui a pouco já passou a hora de estar na consagração, e a gente não consegue ouvir o chamado de Deus para a nossa vida. E é muito lindo, muito lindo ali, quando a gente lê a parte que a Maria se joga aos pés do Senhor, né? Quando ela ouviu que Jesus ia até a casa da sua irmã Marta, ela já prontamente já estava ali aos pés do Senhor, né? Preparada, com seus ouvidos atentos para o ensinamento de Jesus. E Deus, juventude, nesses últimos tempos, Jesus, ele quer que você venha ouvir o chamado de Deus. Jesus, ele está ali te esperando para que tu esteja igual a nossa irmã Maria, que ficou aos pés do Senhor Jesus, que ouviu os ensinamentos de Jesus. Deus, ele quer uma renúncia da nossa parte. Deus, ele quer que nós venhamos nos voltar de coração verdadeiro para ele, para que ele venha fazer uma grande obra. Aleluia. E nesta noite, né, nós estamos aqui, glórias a Deus, aleluia, ouvindo o chamado de Deus. Nossos irmãos estão aqui, eles ouviram o chamado de Deus. Aleluia. Você que está aí participando, você que está aí nos ajudando, né, com a sua companhia, você está ouvindo o chamado de Deus. Muitos querem, como nosso pastor nessa noite ali pregando a palavra de Deus, no culto de ensinamento, no culto de doutrina, nosso pastor falava que muitos querem só púlpito. Muitos querem só unção ali do microfone, muitos querem somente pregar a palavra, estar em cima do púlpito, né? Ser visto só em cima e não querem estar ali embaixo. Isso não é ouvir o chamado de Deus. Mas Deus, ele quer que nós venhamos nos humilhar. Deus, ele quer nesta noite que nós venhamos ouvir o chamado de Deus. Irmãos, nós temos que entender que para viver, né, com Cristo, nós vamos sofrer, né? Como o irmão estava falando ali, o irmão Tiago, o irmão Gabriel, que nós vamos sofrer. Viver com Cristo é sofrer, né? Que nós não venhamos esperar que o mundo vai mudar, né? Que as coisas vão melhorar, mas que nós venhamos crer no Deus Todo-Poderoso. Muitos estão crendo em cavalos, em carro, muitos estão crendo, né, na presidência do Brasil, mas nós temos que crer no nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos que ouvir o chamado de Deus para as nossas vidas, para que assim nós venhamos sofrer, mas sofrer com Cristo, sofrer pelo Evangelho, como Jesus, né? Como Jesus sofreu ali no deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando, e o diabo veio, né, lançou ali o que ele queria lançar, só que Jesus, ele não retrocedeu. Jesus, ele continuou firme, com foco, né, naquilo que ele veio fazer, que era salvar a humanidade, né. Tive uma experiência, irmãos, eu já vou passar aqui para o nosso líder. Só estou passando aquilo que Deus colocou ali no meu coração para que eu viesse trazer para essa juventude. Tive uma experiência muito grande ali na Monte Oreb, na nossa área ali. No culto da juventude, na sexta-feira, agora que passou. Eu estava numa aflição, irmãos. Pensa numa aflição, numa angústia, num peso. Parecia que tinha um elefante nas minhas costas. E eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a clamar, Senhor, eu não quero sair da mesma forma, Senhor. Eu estou na Tua casa, Pai. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua presença, Espírito Santo. E o pastor, o nosso irmão ali, o pastor Leandro, nos chamou para quem quisesse ali na frente, né, orar. E eu fui a única que fui à frente, irmãos. Não glorificando a mim, mas sim para a glória do Senhor Jesus. Fui lá na frente, irmãos, e comecei a orar, porque eu não queria sair da mesma forma que eu tinha entrado.
E comecei a clamar, Deus, eu não quero sair da mesma forma, Senhor, que eu entrei. Irmãos, Deus, ele derramou a glória dele, assim, naquele lugar. Que automaticamente, um foi falando em mistério, o outro já foi falando em mistério, e Deus foi falando. E eu tive uma experiência muito linda com Deus espiritual. Deus me mostrou a dor que uma jovem estava sentindo, mas uma dor horrível. E eu comecei a sentir a dor que essa jovem estava sentindo. E comecei a chorar, comecei a me derramar aos pés do Senhor. Aleluia. E chorei, sentindo, e Deus falava assim no meu espírito o que aquela jovem estava sentindo. Aquela jovem, a dor dela era tão grande que ela tinha vontade de morrer. E eu senti essa dor de morte. Então, irmãos, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo de Deus, quando a gente atende ao chamado de Deus, Deus, ele nos dá um espírito sensível, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele só entra em contato com o teu espírito se tu dá a voz, se tu dá ouvidos para ele, né? Se tu deixa ele entrar na tua vida, né? E falar contigo. Então é isso que eu tenho para passar nessa noite, né? Para essa juventude que está nos escutando. Sabemos que não é fácil, mas nós vamos sofrer. A gente tem que sofrer por amor de Jesus. E vale a pena. Eu te digo que vale a pena sofrer por esse Jesus maravilhoso ao qual nós servimos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus Aleluia. santo de Tremenda poder, palavra aleluia. do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui, eu e o irmão João, aleluia. Em Gálatas. Deus poderoso, aleluia. Gálatas 6:11. Vede que as letras grandes que eu vos escrevi em próprio punho. Todos que querem ostentar na carne, esses vós constrangem a circuncidades somente para não seres perseguido por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aquele que deixa circuncidar guarda a lei. Antes querem ser circuncidados para que gloriem a vossa carne. Mas longe Glórias a esteja de Jesus. mim de gloriar-me, senão a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado. Para mim, eu para o mundo, pois nem ser circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Todos Glória quando a Deus. andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles, sobre Israel de Deus. Aqui em Gálatas, meu irmão, a passagem de Paulo é sobre a cruz. Qual era o chamado de Paulo? Qual era o chamado de Ana? Qual era o chamado de Isaías? Todos têm um propósito e todos têm um meio. Aleluia. Glória a Deus. Mas aquilo que também que eu achei muito interessante no apóstolo Paulo, que ele teve que morrer para o mundo. Como Glória assim a morrer? Deus. Aqui, tomar um tiro e morrer, nunca mais? Não. É morrer a velha natureza. É verdade. Às vezes Aleluia. a gente quer ser chamado por Deus, mas a velha natureza está reinando ainda. É verdade. Mas ainda reina a ira, aleluia, Glória a reina Deus. a soberba, o orgulho, reina ainda na nossa vida de não considerar o irmão, não ter o amor de Cristo na vida. Aí Jesus quer que a gente quer falar, eu quero ser escolhido por Deus, assim como Davi. Mas Davi estava no campo trabalhando para o Senhor, pelo seu pai. Ele estava Aleluia. fazendo algo para Deus. E muitas vezes a gente quer ser chamado por Deus e não fazer nada para o Pai. Não quer pregar o evangelho no colégio que Deus quer que a gente pregue. Porque Deus quer que a gente pregue a todo tempo. Aleluia. Aleluia. Mas às vezes o silêncio também é uma pregação. Imagina Jesus Cristo, o chamado de Jesus na cruz do Calvário. Ele falou, Pai, que seja feita a tua vontade, mas não a minha. É tão forte a palavra que quando Jesus vai até a cruz, ele não conseguiu, irmão João. Irmã, Aleluia. mas vem um Glória a que Deus. estava passando por perto.
e falou, ajuda ele. E ele caiu com a cruz. E ele, quando caiu com a cruz, o outro veio, segurou a cruz e levantou, ergueu ele. Aleluia. Aleluia. E a gente acha que chamado às vezes é sozinho. Não. Às vezes tem um propósito. O apóstolo Paulo, ele teve seu Tito, o irmão, para pregar a palavra. Lá em Paulo e Silas, imagina. Ele teve um chamado de um orar e um outro louvar a Deus. E as cadeias dos cárceres se romperam. Todos os presos foram soltos naquele tempo. Mas os dois ficaram. Imagina um romano. Ele ia ser morto, ele ia se suicidar. Mas ele viu algo diferente naqueles dois. Todos fugiram, menos aqueles dois. Hoje nós estamos no mundo. E nós estamos fugindo do pecado, da iniquidade. É verdade, Para que venhamos Jesus. fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu não estou sendo chamado só pregando no trabalho. Ah, eu não estou sendo chamado só vindo louvar na igreja. É algo muito mais. Mas Deus Aleluia. está olhando nós no céu. É verdade. E às vezes a gente acha é uma coisa simples. Só falar do amor de Cristo. Não. Porque tem pessoas que não conseguem falar. A gente acha, menospreza às vezes o chamado do irmão só de louvar, menospreza o chamado da irmã de só pregar. É um chamado que Deus tem na vida de cada um. Hoje o jovem está ouvindo a live, mas Deus não me escolheu. Mas ainda, como é que Deus vai nos escolher se ainda nós temos o mundo na nossa vida? Se a gente não largou, imagina, João, olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo teve que morrer. Mesmo as coisas que ele sabia naquele tempo, toda a Torá, aprendeu com Gamaliel, um homem bem estudado na Torá, da lei de Moisés. E mesmo assim falou que era esterco, porque quando conheceu Jesus foi algo sobrenatural. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim Aleluia. somos nós, né, irmão Vitória? Nós Aleluia. temos que morrer a nossa velha natureza, né, irmão Glória a João? Deus. Aleluia. Para Verdade. viver com Cristo, né? Nós temos que morrer. Aleluia. Muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes no começo da caminhada é difícil, né? Tu tem muitas coisas para largar. E quando a gente vai para Jesus, né? Deus começa a fazer uma grande obra. É morrer para as coisas do mundo, né? Aquilo que nos dava prazer para nossa carne, que nos dava prazer de praticá-la no mundo, a gente tem que matar aquilo, né? A gente tem que morrer para aquilo, para viver em Cristo, né? Aleluia. E lá em Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede também servo um dos outros, pelo amor, porque toda a lei cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se vós, porém, vos devorais uns aos outros, que não sejais mutuamente destruídos. Aleluia. Às vezes a gente lê a palavra, a gente prega, amém, mas às vezes a gente não tem o amor pelo próximo, pelo João, pela irmã. É verdade. É. A gente prega, fala de coisas lindas, mas às vezes não está no nosso coração. Às vezes eu tinha um problema que estava no veículo. Era uma pecinha que me impedia de dirigir. Às vezes a gente olha e daí eu falei, pesquisei, entreguei na mão, Senhor, é um valor, é um X, é um outro. Eu comecei a orar a Deus, Senhor, me dá a direção dessa situação, porque se eu mexer eu vou estragar. Às vezes era uma coisa que eu sabia mexer, e às vezes estragou. Às vezes jovem, sabia fazer aquilo da palavra do Senhor, e hoje não está fazendo. Às vezes a gente quer ser chamado, mas é uma pecinha que a gente, se não pedir ajuda, irmão João, eu não sei essa situação, estragou meu carro, falei pro João, eu não consigo. Às vezes eu estava andando, subindo a lomba, e eu estragou o veículo. E às vezes a água, uma água que gera no motor, resfria, eu não podia andar. Porque eu sabia que se eu colocasse a água, eu podia andar um período e vazava a água.
E era o selador, o selo, né, irmão? O selo. O selo do motor. Mas muitas vezes a gente quer andar com um veículo sem água. É verdade. Aí vai fundir Aleluia. o motor. Não tenho cuidado. Não tem. E eu, quando o motoqueiro falou, tá vazando água, eu me apavorei. Pensei que era óleo. E eu falei, bah, estourou o motor, alguma coisa. E encostei no lado. Daí eu fiquei, Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço? Pedi água, fui ver óleo, fui ver água. E hoje eu digo para o jovem, como nós queremos ser chamados se tem uma coisa que está impedindo de ser chamado por Deus? Glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós estamos com o carro parado, não por causa... Às vezes é uma coisa mínima que a gente não abandona, que não pede para ser consertado. Às vezes é um perdão, às vezes é um... Irmã, obrigado. Às vezes é reconhecer que Deus está na vida do irmão, está na vida da irmã. Às vezes é reconhecer que Deus ele opera de formas diferentes. Daí eu agradeci o motoqueiro e eu falei, obrigado. E daí eu parei o veículo, coloquei, não era óleo, graças a Deus mexi na caixa, não era. Daí eu deixei na frente, eu botei água, andei um pouquinho, deixei no embalo, deixei o carro ali. E ali tinha uma pessoa que mexeu no carro, que tirou a vela, que eu conseguia andar com o veículo. Deu, Senhor, eu não... Tentei de várias formas, às vezes eu não consegui. Às vezes a nossa situação ajuda, tá do irmão do lado. Aleluia. É verdade. Glória a Mas Deus. o que tem o atentamento do chamado de Deus? Atendendo o chamado de Deus. Como a gente vai atender o chamado de Deus se eu não amo meu próximo? Como eu vou atender o chamado de Deus se eu não tiro o mundo da minha vida e coloco Cristo na minha vida a reinar? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus Aleluia. de poder. E às vezes, né, irmão, como o irmão falou da água, é Jesus, né? Aleluia. Jesus. A água é Jesus, Jesus. que falta. A gente pode ser crente, né, servos de Deus no exterior, mas no interior. Aleluia. Cadê Jesus nas nossas vidas, É né? verdade. Glória a Deus. Para nós conseguir prosseguir. Aleluia. E eu vi nesse período que quando às vezes falta uma coisinha na nossa vida para Deus nos chamar. Às vezes Deus já está ali e está nos chamando. Aleluia. Mas que nem o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus, sentiu na pele, imagina, apanhou e pregou o evangelho. Aleluia. A gente acha ser chamado é só ir lá para fora. Não, é aqui mesmo. É aqui ligando pro irmão, Jesus te ama. É falando do amor de Cristo no trabalho. É um chamado, irmão. É um chamado. É um chamado. O irmão tá lá no serviço dele, tá fazendo os seus deveres, tá pregando a palavra com a vida dele. É um chamado. Imagina Samuel, ele teve que ir lá no templo orar. Ele estava exercendo o chamado de sacerdote, mas Deus falou, eu me agradei desse jovem. E chamou de noite Samuel. E ele pensou que era o Eli. Davi também estava no campo apacentando as ovelhas, cantando a Deus. Mas ele o Deus se agradou dele porque ele pegou aquela ovelhinha, veio um leão e queria matar aquela ovelha, ele defendeu. Glória a Jesus já Deus. estava se agradando de Davi. Aí vem um urso querer matar a ovelha, ele matou. Aí vem um filisteu, ele foi lá, foi dar comida para os seus irmãos naquele tempo. Ele só ia servir, ele era como tipo um escudeiro, mas ele obedecia o pai, leva lá comida para os irmãos na batalha. E ele falou, e viu aquela cena, afrontando o povo de Deus. E ele falou, eis que o povo, imagina um grande exército naquele tempo. Os homens que lutavam, matavam, ficaram com medo. Aleluia. Imagina, hoje nós estamos com medo do mundo, da guerra, mas se nós temos Cristo na vida, nós somos salvos. Se nós temos Cristo perante a palavra, obedecendo, se esforçando, atentando o chamado que é a palavra, o maior chamado é a palavra, é Cristo. Aleluia. Aleluia. E ele foi lá e ele não deixou, ele colocou o quê? Deus na frente. Como assim Deus na frente? Ele afrontou o povo. Quem é aquele incircunciso? Afrontando o povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas que
ficou tão irado, ele ficou tão assim com temor de Deus, ele ficou assim, ó, meus irmãos vão morrer na batalha, minha família, eu não vou deixar. O povo está com medo. Quando o povo era para lutar, ficou acovardado. Aleluia. Glória a Deus. E o chamado de Davi era para matar Golias. O chamado era para defender aqueles que não conseguiam. Aleluia. Imagina, eles estavam com as mãos na espada, na bainha, e não conseguiram lutar com o gigante. Se ficaram com medo. Esqueceram que lá atrás Deus passou pelo Mar Vermelho, enfrentou gigantes, enfrentou lutas, exércitos numerosos. Aleluia. Mas Davi não perdeu o foco. Colocou Deus na frente. Ele Aleluia. atendeu o chamado de Deus, Atendeu né? o chamado de Deus. Irmão João, Glória a Deus. algo para Deus. Aleluia. Vamos estar orando e logo após passando a direção para o nosso pastor, nossas irmãs, Ana Glórias a Maia Deus. e Giovana. Deus de poder. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, venha fazer teu querer, a tua vontade, Senhor Jesus Cristo, sobre nós, Pai. Abre o seu entendimento, Pai querido Pai amado, sobre nossas mentes, Pai querido Pai amado. Que nós venha, Senhor Jesus Cristo, falar somente o que o Senhor está ordenando nós falar, Pai querido e Pai Santo. Faça o teu querer, ajuda, Pai querido e Pai amado, nossos irmãos, Senhor, que estão na batalha, Senhor, a voltar, Senhor Jesus Cristo, para a igreja, Pai querido e Pai amado, aqueles irmãos desviados, Senhor, aquele irmão a qual, Senhor Jesus Cristo, com algum problema saiu da igreja, Pai. Venha fazer o teu querer, a tua vontade, Senhor. Guarda, Senhor, cada jovem, Senhor Jesus para os Cristo. nossos irmãos que estão Venha, aí Pai nos querido e Pai amado, ouvindo, tirando esse Senhor. lamaçal do pecado, Pai querido e Opera Pai a tua Santo. vontade, Venha operar Pai. em nome de Jesus. Em Essa nome é a de nossa Jesus, oração. Senhor. Amém. Faça a tua vontade, Glória a Pai, Deus. neste lugar. Aleluia. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das... Glória a Deus. Estamos de volta aqui agora com duas jovens, né? A irmã Giovana e a irmã Ana, né? Glórias a Deus. Nosso tempo já está quase esgotando, mas rapidamente nós queremos, né, ouvir uma breve palavra para a irmã Ana e uma breve palavra para a irmã Giovana, né? E depois já estaremos fazendo a oração final. Você tem um pedido de oração, pode botar aí no chat, nós queremos estar orando por você. E esperamos que essa live possa ter te ajudado na tua chamada em nome de Jesus. Irmã Ana. Glórias a Deus. Vamos estar lendo em 1 Jonas, verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos estar falando brevemente sobre a palavra de Jonas, que nos fala que ali o Senhor, ele fala para Jonas, para que Jonas se levantasse da onde estava e fosse até a cidade de Nínive e clamasse contra ela, porque a sua malícia ela tinha subido ao Senhor. Mas Jonas, como sabemos da história, Jonas não aceitou o chamado de Deus naquele momento. Jonas, ele preferiu fugir da presença do Senhor, pastor, para a cidade de Tarsis, que isso atrasou o processo, A chamada. a chamada dele, a chamada do Senhor na vida dele. Mas o que aconteceu foi que algo interessante, irmãos, eu estou correndo um pouco por causa do tempo, foi algo interessante, pastor, que quando ele estava dentro daquele barco, começou uma grande tempestade. Uma forte tempestade, a qual começou a abalar todos que estavam dentro daquele barco. Por causa de uma desobediência de um homem, por não ouvir o chamado de Deus, aquele povo que estava no navio, o povo começou a padecer também. O povo ele começou a sofrer por causa da desobediência que Jonas não atentou ao chamado de Deus. Então, o que nós podemos ver? Que quando nós não atentamos ao chamado de Deus, pessoas ao nosso redor acabam sofrendo também. Você põe em risco tanto a tua vida como aqueles que te rodeiam. Exatamente. Ali o barco estava para todos naufragar, né? E coisa triste nós estar no mesmo barco de pessoa que está fugindo da chamada, né? Vamos estar atentos nessa essa revelação, né? Então a desobediência mostrar as consequências terríveis. Né? Não vamos endurecer o nosso coração diante Aleluia. da nossa chamada. Mãe Giovana, Amém. Eu ia comentar sobre o mesmo assunto que a irmã Ana falou,
Muitas vezes a gente é como Jonas, a gente sabe o nosso chamado, mas a gente não quer escutar a voz de Deus. A gente prefere Aleluia. escutar a nossa voz do que a voz de Deus. E a gente tem que dar ouvido para a voz de Deus, que Deus sempre sabe, Deus quer o melhor para nós. Mesmo que o melhor de Deus não seja o nosso melhor. Amém? Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui um desfecho glorioso, né? 2 jovens aqui no mesmo espírito, né? Trazendo essa grande revelação das consequências em desobedecer um chamado, né, irmãos? Muitas vezes a gente olha para as nossas fragilidades, né, as nossas limitações, olhamos para tantas coisas, né, mas a Bíblia diz que fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Então, quando o Senhor Jesus chama-nos para a obra, por mais que para nós possa parecer difícil, complicada, né? Jonas, ele tinha outro interesse, ele pensou que se ele fizesse aquilo ali, né, Deus iria pesar a mão sobre os inimigos do povo de Deus e ele teria uma vitória. Ele pensou em ser patriota, né, mas na forma errada, né? E Deus, Jonas queria a morte dos inimigos do povo de Israel e Deus queria salvá-los, né? Então, muitas vezes a gente não entende a chamada, né? Mas se nós obedecermos, nós vamos ver que o final sempre é melhor, né? Sempre é melhor obedecer à voz do Senhor Jesus. Seria isso, Ana? Amém. Irmã Giovana? Amém. Né? Tá de acordo? Então, agora para nós encerrarmos, vamos convidar o nosso irmão Nicolas, né? Último jovem que vai estar participando, né? Obrigado, irmã Giovana, com a sua participação. E irmão Nicolas vai estar orando, então pode sentar aqui, irmão Nicolas. E nessa oração, então, nós vamos estar orando pelas nossas lideranças, a liderança da juventude, né? Temos o nosso presbítero André Madruga, que é o líder da juventude ali da área Monte Sião, que encontra-se enfermo, ele, sua esposa, a Emanuele, a sua filhinha. Vamos estar orando, Deus vai dar vitória para o nosso irmão. Parece, né, que está querendo a Covid ameaçar de novo, mas vamos crer, né, irmãos, que Deus é poderoso, mesmo que a Covid se levante, ela vai ter que cair em nome de Jesus. Jovem Nicolas, então, orando em nome de Jesus. Glória a Deus, Altíssimo Deus, soberano Pai, na sua presença santa e poderosa, Senhor, nos colocamos nesta noite, ó Pai, primeiramente para te agradecer por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estar participando desta live, ó Pai. Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, Senhor, que somos miseráveis, que dependemos do Teu perdão, Senhor, que dependemos do Teu Espírito Santo, ó Pai, da Tua graça, do Teu temor, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, faça morada em nós, ó Pai. Realiza, Senhor Deus, Teus projetos, Teus planos, Tuas promessas nas nossas vidas, Aleluia. ó Deus. Ó Pai, oramos também, Senhor, pelo pastor Adriano Licidone, ó Pai, que está acometido de uma enfermidade, ó Pai. Dá o livramento para o Teu servo, Senhor. Traz a cura, Senhor, presbítero também, Aleluia. Paulo Jair, Senhor, que o Senhor encontre ele no lugar onde ele Deus. está, Glória Senhor a Deus, Deus, faz a Tua aleluia. vontade, Pai, sobre a vida dele, Senhor. Também oramos pelo nosso líder da juventude, André Madruga, e sua família que se encontra enfermo, sua filhinha, sua esposa, ó Pai. Senhor, que esta noite, Pai, vidas venham ser impactadas, Pai, por esta live, pessoas venham se Em nome de converter, Jesus. Pai. Que essa live alcance muitas vidas, muitas almas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nesta noite, Senhor Deus, eu te peço também e te rogo, Pai, destrói com os planos, os projetos do inferno, ó Pai, os projetos de Satanás, Sim, Senhor, as Jesus. setas, os dardos inflamados, a acusação dos infernos, ó Pai, pois Tu és soberano sobre todas as coisas, meu Deus. Não tem ninguém nessa terra que tenha mais poder que o Senhor manda no verdade. céu, o Senhor Senhor é manda na soberano, terra, o Senhor manda no aleluia. inferno. Ninguém tem mais poder que o Senhor em lugar nenhum deste universo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Né, ali nós passamos para o irmão Nicolas, que o presbítero, irmão André, está enfermo, né? E ele ali falou o pastor Adriano, né? Queremos que não esteja enfermo, mas o importante, irmãos, é que estamos clamando e intercedendo e pedindo a Deus, né, pelas nossas lideranças, que Deus possa estar dando vitória, né? A gente sabe o compromisso que pesa sobre o pastor Adriano Licidone na superintendência da juventude, superintendência da música, que Deus possa estar abençoando o servo do Senhor. E também nós queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs, né? Não foi possível mencionar a todos que participaram dessa live. Que Deus vos abençoe. Nós, de forma humilde, né, irmãos, aqui, esses jovens que aqui estão aqui atendendo um chamado do Senhor, né? Esse propósito foi justamente para que
através do testemunho, da palavra de cada jovem que aqui participou, possa, quem sabe, se encaixar com a vida de muitos que estão aí na audiência dessa programação e que possa servir como edificação da vossa chamada e que Deus possa vos revestir de graça, poder e unção. Então nós agradecemos, né? Agradecemos a todos os jovens que participaram e a todos os irmãos que participaram nessa live. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Paz, oração e união. Deus abençoe a todos.